Boa noite, pessoal. Começando mais uma live surpresa. Hoje recebi tantas dúvidas aqui sobre essa questão dos títulos públicos, do Tesouro Selic. Então hoje vamos esclarecer tudo. Então vamos deixar o pessoal entrando. Tudo certo aí? Tá aí o Hélio. Como é que tá o áudio, o som? Então, hoje eu vou mostrar para vocês a fórmula do Tesouro Selic, vou explicar o que está acontecendo mais uma vez, ensinar vocês a calcular, para vocês não dependerem mais de ninguém. Então, como eu recebi muita dúvida em relação a isso, né? Então, divulga aí para o pessoal aí, quem precisa saber essa questão aí de que colocar como reserva de emergência, como é que o Tesouro Selic fica negativo. Então hoje você vai entender tudo isso. Então vamos lá, né? Primeiro ponto importante, pessoal, é que quantos vídeos fizeram nos últimos anos, quantas personalidades, expert, pessoas que ficaram recomendando o Tesouro Selic e colocaram na cabeça de vocês, de todo mundo, que era um título pós-fixado. Ele é um título pós-fixado, ele não é totalmente pós-fixado, como a maioria das pessoas, os experts ou o pessoal imagina. O pessoal tem essa ilusão de que o Tesouro Selic, que na verdade o nome é Letra Financeira do Tesouro, ele é totalmente pós-fixado. Não, pessoal, ele tem um pequeno componente pré-fixado e que em momentos de estresse, isso aí pode levar embora seu retorno, ou pior, pode gerar perdas, como a gente viu em 2002. Então, antes da gente falar sobre isso, eu tenho um papel aqui, eu vou mostrar para vocês calcularem na mão, porque é uma vergonha não terem ensinado isso para vocês por aí. É uma vergonha quem recomendou o Tesouro Selic nunca ter mostrado a fórmula, nunca ter mostrado como ele é precificado, quais são os riscos disso. O episódio de 2002, que isso tudo faz parte, né, de conhecimento de base de renda fixa. Então, mais uma vez, para vocês verem aí a importância do conhecimento de base. Então, em primeiro lugar, você tem que entender o cenário base da economia. O Brasil, desde lá de 2014, tudo que o governo arrecada, quando ele vai pagar as despesas, sem contar as despesas de juros, falta dinheiro, né? Então ele não tem dinheiro, ele tem um déficit, ele precisa de mais dinheiro. Como é que ele faz para cobrir isso? Ele se endivida. E como é que ele se endivida? Vai lá o Tesouro no mercado e vende títulos, né? Para as pessoas, para as instituições, para o quê? Para cobrir esse déficit. Só que ainda tem que cobrir o pagamento de juros da dívida. Então ele se endivida novamente. Então, com isso, você tem uma aceleração da dívida pública nos últimos anos. Mas, para piorar este ano, a gente tem o maior déficit fiscal da história do Plano Real. Ou seja, um rombo aí que está quase R$1 trilhão. Como é que vai cobrir isso? Emitindo dívida. Como é que vai cobrir também o pagamento de juros? Emitindo dívida novamente. Ou seja, tem um volume, né, de endividamento, ou seja, o Tesouro Nacional tem que fazer uma colocação num volume muito grande de títulos esse ano. Só que, ao mesmo tempo que você tem uma situação fiscal muito ruim, deteriorada no país, você teve, por outro lado, o Banco Central reduzindo a taxa básica de juros até o patamar que vocês estão vendo aí na reunião de ontem, não é? 2% ao ano, só que essa taxa é totalmente fora do lugar e artificialmente baixa. Por que isso? Porque o mercado vem rejeitando esta taxa. O próprio mercado fala, eu não quero comprar esses títulos neste patamar. Eu quero mais taxa de juros, porque olha o seu risco, olha, né, a situação deteriorada fiscal que você tem, eu exijo então um prêmio maior. Então já há muito tempo, eu venho falando isso para vocês, os títulos que o Tesouro tentava colocar junto ao mercado vinham encalhando. E aí o que o Tesouro fazia para pagar juros da dívida, a amortização da dívida, que é você pagar parte do principal que está vencendo? Ela foi utilizando os recursos da chamada conta única, que ela tem com o Banco Central, que é uns recursos que são guardados lá
como um colchão de liquidez justamente para esses momentos, para não precisar ir ao mercado. Só que essa conta foi chegando quase no volume morto. Não à toa que repassaram o lucro contábil da variação das reservas internacionais que são em dólares, quando a taxa de câmbio subiu, e depositaram esse lucro contábil lá. Por que contábil? Porque não foram vendidas todas as reservas internacionais e esse lucro não existe, ele é contábil. Além disso, o Tesouro, os títulos que encalha, ele foi repassando ao Banco Central para colocar em uma outra forma, que é chamada via operações compromissadas, que é uma modalidade que o Banco Central ele vende esses títulos para as instituições, mas com o compromisso de recompra, em prazos curtíssimos, ou seja, quase overnight, todo dia aquilo se renovando, e a taxas de juros maiores. Ou seja, os títulos que encalham, quando eles são colocados pelo Banco Central, eles pioram o perfil da dívida, porque você vai encurtando o prazo da dívida, olha lá, e aumentando a taxa de juros. Então, você tinha essa dinâmica. O que aconteceu recentemente? O mercado passou a rejeitar o Tesouro Selic, a letra financeira do Tesouro, que é esse título que tem a maior parte pós-fixada, porém tem este componente pré-fixado. Para vocês terem uma ideia, em 2017, 2018, 2019, o lote de títulos Tesouro Selic, ou seja, vamos colocar tantos papéis de Tesouro Selic no mercado, vamos tentar vender isso ao mercado. O Tesouro Nacional tinha um sucesso de mais de 95%. Então, 95% do lote que eles colocavam no mercado era absorvido. Agora, em 2020, essa média caiu para 55%, ou seja, metade, pouco mais da metade está sendo colocado e o resto encalhando. Mas dos últimos leilões que estão acontecendo, o que está acontecendo? Está encalhando praticamente tudo. Foi encalhando lá, só vendeu 30% no passado. No de hoje, o leilão de hoje, para vocês terem uma ideia, praticamente não vendeu nada. Nada. O mercado rejeita. Qual é o sinal que o mercado está dando? Não queremos esse título nessas condições, diante dessa situação fiscal que está o país. Para piorar, a gente está falando quando o Tesouro vende esse título para as instituições ou no Tesouro Direto, é uma colocação primária. Você tem o chamado mercado secundário, que é quando os investidores e as instituições, elas transacionam esses títulos. Este mercado secundário, ele está praticamente sem volume também algum. E aí, diante de toda essa situação, o que está acontecendo? O componente pré-fixado da letra financeira do Tesouro Selic, vem subindo. Então, era 0,01, chegou já a 0,08. Isso aí vai o quê? Derrubando o preço desses títulos. Em 2002 foi algo parecido, você teve uma venda muito forte desses títulos, puxando para cima essa taxa de juro pré-fixada que compõe o Tesouro Selic, e aí derrubou o preço disso aí, teve a crise da marcação a mercado. Mas calma, vamos entender agora a fórmula do Tesouro Selic, depois a gente volta a falar sobre o cenário atual e qual um gatilho muito sério e importante que vocês têm que estar de olho. Então, vamos lá. Vou mudar aqui para o papel. Olha só, pessoal. O Tesouro Selic, todo mundo tem a ilusão, ou o pessoal que empurrava isso para vocês, falava que ele era totalmente pós-fixado e blá, 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 etc. Como é que ele é composto o preço do título? Lembrando que o preço do título é quando você está pagando nele. Você paga um determinado preço e depois, quando você vai resgatar, você vai vender ele por determinado preço. Ele tem um primeiro componente que é chamado de VNA, que é valor nominal atualizado. Aqui é o quê? É a parte, que compõe a precificação desse título, que é atualizada pela a taxa Selic todos os dias. Então, todo dia é atualizado, dias úteis, tá? É atualizado. Então, o que acontece? Todo mundo achava que o Tesouro Selic, ele praticamente é o quê? É um 100% pós-fixado e só tinha essa parte. Mas não, ele tem um outro componente, que é esse aqui. Calma que tá difícil aqui segurar o celular, vamos lá. Cotação, que é chamado de cotação. Pode segurar o celular aqui para mim? Vou pedir uma ajuda aqui para Tatá. Ó, a Tatá vai me ajudar aqui. Segura aqui.
Só mirar aqui no papel. Tá mirando? Uhum. Então, pessoal, você tem essa parte aqui do valor nominal atualizado, que é atualizado pela taxa Selic, que teoricamente, se existisse só isso, o dinheiro que você investiu lá, ele ia acompanhar a taxa Selic, sem problema nenhum. Esquece. Só que ele é multiplicado por um outro componente pré-fixado, que é chamado cotação. Como é que essa cotação ela é calculada? Ela é calculada da seguinte forma. Você pega lá, aqui, 100 dividido por 1 mais a taxa de juros, que é essa taxa de juros que aparece ao lado do título, quando você vai lá no Tesouro Direto, não está lá? Selic mais 0,02, que nem está agora, Selic mais 0,08. Então você coloca lá, Selic mais 0,08. E aqui, isso tudo aqui é elevado a quantos dias úteis falta para vencer o título. Então, sei lá, o título que vence em 2025, sei lá, 1.120 e poucos dias. Você vai lá, tem uma calculadora de dias úteis para você ver isso. Dividido por 252. Por que divide por 252? Porque 252, pessoal, é a convenção para anos, né, em dias úteis. Então, um ano em dias úteis para o mercado financeiro, ele tem 252 dias úteis. Então, você divide. Então, veja só, calculando isso aqui, você vai chegar no tal do deságio. E como é em termos percentuais, então eu faço a conta aqui, 1 elevado, vamos supor que dá 99,34 a cotação. Na verdade, como está em percentual, eu divido por 100 aqui, eu multiplicaria o quê? O VNA vezes 0,9934, tá vendo, ó? Este deságio está tirando uma parte do valor nominal que está sendo atualizado. E isso faz o quê? Ele faz com que o preço do título caia. Então, quanto maior o deságio, não é? Menor vai ser esse número aqui da cotação. Então, por exemplo, em 2002, quando a gente teve a crise da marcação a mercado, esse negócio aqui chegou a cair para 90. Chegou a cair para 90. Então imagina lá o valor nominal atualizado, que é quanto o título está sendo atualizado todo dia bonitinho pela taxa Selic, vezes 0,90. Então tirou 10% do valor que estava sendo atualizado pela taxa Selic. Então você tomou 10% na fuça, no preço. Então hoje esse deságio ele está 0,08. Só que aí tem um problema. O que acontece? Lembra, quanto maior o deságio, menor a cotação e menor, né, o valor que você vai estar multiplicando aqui. Então pode chegar, por exemplo, se o deságio sobe para 0,5%, no mínimo vai tirar uns 5% de uma letra financeira do Tesouro, Tesouro Selic, que vence em 2025. Se ele está pagando 2% ao ano, né, porque agora é essa taxa, 2 alguma coisa, você vai tomar na fuça e vai sair num baita prejuízo, na verdade, em termos, né, nominais. Isso sem contar a inflação. Então deixa eu pegar de volta aqui. E tem um aspecto importante, Richard, que eu até vi ali um comentário falando sobre é só não resgatar e deixa pra lá e não acompanha. Mas tem sido recomendado para as pessoas aplicarem a reserva de emergência. Isso, você não sabe quando você vai precisar desse dinheiro, pessoal, você não sabe. E qual que é o gatilho? O gatilho é o seguinte, em 2002, você não tinha marcação a mercado, então as pessoas, elas não ficaram sabendo que esses títulos estavam se desvalorizando. Elas ficaram sabendo tarde demais. Tanto que foi criada uma legislação para obrigar a marcar mercado, foi criada a certificação CPA, Ambima CPA 20, porque não sabiam explicar nas agências bancárias o que estava acontecendo. As pessoas não entendiam como um fundo DI ultra seguro estava tendo prejuízo, perdendo 3%, perdendo 5%. Isso é muito sério, isso é o dinheiro, é o patrimônio das pessoas, é reserva de emergência. Agora tem um diferencial, vocês conseguem acompanhar isso lá no seu extrato do Tesouro Direto, você consegue acompanhar isso na cota diária dos seus fundos, porque eles estão marcando a mercado. Se você começar a olhar, tem muito fundo que faz mistura de crédito privado com letra financeira do Tesouro, que é o Tesouro Selic, e está perdendo 2%, perdendo 4%. Qual que é o problema? Imagina se as pessoas começam a se incomodar com isso e começam a pedir resgate nesses fundos. Para poder pagar o resgate para as pessoas, o que os gestores desses fundos vão ter que fazer com esses papéis, pessoal?
Eles vão ter que vender esses papéis no mercado. Só que eu já falei para vocês, não há liquidez no mercado secundário. Então imagina uma venda maciça desses papéis em um mercado que não tem liquidez e não está com liquidez. O que ia acontecer? Esse deságio ele ia disparar ainda mais, ou seja, derrubar ainda mais o preço desses títulos. E isso, derrubando o preço dos títulos, pode chamar mais resgate, enfim. Então, é muito sério esse evento, por quê? Em primeiro lugar, pessoal, mostrar para vocês a situação grave da situação fiscal do Brasil. Esse é o primeiro ponto. A gente está com um problema de rolagem da dívida, pessoal. Os títulos públicos estão sendo rejeitados pelo mercado neste patamar. Isso é uma barbeiragem grave do Banco Central. E eu vejo muita gente por aí em rede social passando pano. Eu vejo muita gente por aí em rede social querendo minimizar isso e falar, ah não, é craque, fulano é craque, a sinalização foi genial, ah não sei o que lá. E não, né? E eu venho avisando há quanto tempo isso para vocês. Outro ponto que é muito grave e diz respeito à nossa educação financeira, que é quantas pessoas foram avisadas de como esse negócio é calculado? Quantas pessoas sabiam que o Tesouro Selic não é totalmente pós-fixado? Quantas pessoas sabiam e conheciam esta fórmula, que é multiplicar a parte que é realmente atualizada pela taxa Selic versus a parte que é um componente pré-fixado e que se essa taxa justamente vai subir e abrir em momentos de estresse, em momentos de tensão, em momentos também que pode ter, por exemplo, em 2002, tinha um medo gigantesco de calote, etc., e jogou nas alturas. Para vocês terem uma ideia, hoje esse deságio que está 0,08, em 2002, esse deságio se segura na cadeira agora, chegou a 2,5%. Então, naquela época de 2002, os caras levaram na fuça mais de 10%. Então, imagina você lá, tá lá seu dinheiro, uma quantia, seu patrimônio, fruto do seu trabalho, e aí você vai lá e de repente o negócio que você achou que era seguro, você tomou 5% na fuça. E aí se for descontar a inflação, que já está pegando, aí você tomou não sei quantos por cento em termos reais, ou seja, a perda de poder aquisitivo que você teve. Então isso é muito sério, é muito sério. Então eu não me conformo quando eu fiz uma enquete aqui no perfil e perguntei para as pessoas quantas pessoas sabiam que o Tesouro Selic não é 100% pós-fixado. Isso é esse título é uma jabuticaba brasileira, essa é a verdade. E mais, quantos vídeos por aí vocês viram os caras ensinando a fórmula e fazendo na mão ali a fórmula? Então lembra, ó, VNA, valor nominal atualizado versus a cotação. A cotação é dividir 100, dividido, que é você calcular o valor presente. Na verdade é isso, é uma fórmula simples de matemática financeira. 1 mais a taxa de juros do deságio, elevado a divisão, né, entre quantos dias úteis faltam para o vencimento do título, dividido por 252, que é a base anual de dias úteis para um ano. Aí você tem o quê? A cotação, que vai dar lá 99, alguma coisa, você usa 4 casas decimais, pode dar, se a coisa pegar mesmo, vai ser 98. Então imagina multiplicar o valor nominal atualizado do título, que é esse que está sendo atualizado todo dia, dias úteis pela Selic, e tirar 2% disso, tirar 3%. Então, o que aconteceu até agora é a ponta do iceberg. O que me preocupa justamente é essa questão de que será que teremos uma corrida por resgates? Porque se tiver isso, vai ter uma pressão maciça. Para vocês entenderem o que aconteceu em 2002, olha só a barbeiragem. Agora que vocês são craques em Tesouro Selic, letra financeira do Tesouro, sabem calcular, etc., 2002 você teve o período eleitoral turbulento e o Banco Central, na época era o Armínio Fraga Neto, tinha o diretor de política monetária, o Figueiredo, etc. Tiveram a ideia de fazer o seguinte, o mercado naquelas eleições, ele estava com uma demanda muito grande por proteção cambial, ou seja, o mercado queria se proteger contra a alta do dólar. E eles estavam procurando muito um título na época, que era chamado Nota do Tesouro Nacional, série D de dado, NTND, que nem existe mais. E aí, o que aconteceu? O Banco Central teve a brilhante ideia de falar, olha, eu vendo para vocês, hoje
a gente vê os papéis cambiais, são os swaps cambiais que o Banco Central coloca diariamente. Na época era NTND. Eu vendo para vocês, só que eu quero que você compre também uma letra financeira do Tesouro junto. Então era uma venda casada. Então era o seguinte: maluco, você quer se proteger do risco cambial, mas você vai me ajudar a rolar a dívida. Então você vai ser obrigado, se você quiser proteção cambial, a comprar também o Tesouro Selic junto. O que o mercado fazia, pessoal? O mercado ia lá no leilão e comprava, guardava na carteira o título cambial e na mesma hora queimava no mercado, vendia a mercado o Tesouro Selic. Então, olha só o que aconteceu. Você tinha uma pressão o tempo inteiro brutal, por quê? Pela venda desses títulos. E é igual o preço de qualquer outra coisa. Quando você tem uma pressão muito forte de venda, vendedores convictos, derruba o preço. E derrubando o preço da letra financeira do Tesouro, o que acontecia com essa taxa de juros pré-fixada que tem junto com ela, esse pequeno componente aí, disparava. Aí o negócio começou a subir para 0,10, 0,20, 0,5, foi para 1. Como eu disse, no caso extremo, chegou a 2,5% este deságio aí, né? Essa taxa de juros. E derrubou o preço do título. Só que na época os fundos escondiam isso das pessoas. Se você olhasse lá a cota do fundo, parecia que estava indo tudo bem, porque eles não marcavam a mercado. Aí o Banco Central chegou e falou: faça isso, tipo, marquem a mercado, por favor. E os fundos não marcavam a mercado. Quem era mais bem informado fazia o quê? Pedia o resgate e saía do fundo com o valor da cota como se nada tivesse acontecido, transferindo, não é? Pegando riqueza das pessoas que ficaram pelo caminho lá sem entender que estava acontecendo aquele problema. Aí o Banco Central perdeu a paciência um dia e falou: a partir de segunda-feira está marcado a mercado, quer vocês queiram, quer não. E aí todo mundo amanheceu com esses fundos tidos como seguros, com um prejuízo grande, 4, 5% na fuça, e foi ali um pandemônio. Teve gente que achava que aquilo era confisco, nas agências de banco o pessoal não sabia como explicar, aí começaram a rever: não, precisamos de educação financeira no mercado, precisamos preparar nossos profissionais. Aí a Anbima resolveu criar a certificação CPA 20 para qualificar. E aí eu me pego 18 anos depois, com o mesmo problema. As pessoas não têm ideia o que se passa, como esse título é calculado, quais são os riscos, e colocando reserva de emergência. Para vocês terem uma ideia, olha quantos erros bizarros foram cometidos nos últimos tempos aí pelos gênios por aí. Primeiro, BDRs, né? Colocando como se fosse uma exposição em dólar, etc. Não, uma exposição indireta. E mais, só foram aliviar para os brasileiros agora, depois que o grande mercado de alta americano já está se esgotando. Deixaram os brasileiros de fora do maior mercado de alta de todos os tempos. Por que não fizeram isso em 2009, na Bacia das Almas, para o brasileiro comum conseguir comprar ações da Apple, da Amazon, do Facebook? Por que não fizeram isso na época? Porque eles começaram a se incomodar com o movimento que vocês estão fazendo de se expor nos mercados globais. E aí eles começaram a se mexer só agora, né? De uma forma reativa, né? Não vamos deixar. Por quê? Porque eles querem que vocês fiquem presos aqui no Brasil. Eles querem que vocês invistam apenas aqui no Brasil, que vocês não tenham o poder de escolher aonde vocês vão colocar o dinheiro de vocês. Essa é a mais pura verdade. Então você pega por aí veículo de mídia que gosta de fazer matéria de fundo A, B, C. Não, quem tem dólar é trouxa. Quem se investe nos mercados globais, isso é pra gente que tem muito dinheiro, isso é pra não sei o quê, isso é pra não sei o que lá. Enfim, outro erro brutal: botar colocar como caixa em crédito privado no Brasil. Crédito privado no Brasil é um mercado secundário que não tem liquidez, extremamente distorcido. E vocês viram ali quanto prejuízo já rolou ali, quanto que o pessoal apanhou, principalmente com debentures. Teve debentures ali que não pagaram nada, deram calote, enfim, os caras, foi. Outro absurdo que eu vi também por aí:
Colocar como reserva de emergência fundo de investimento imobiliário. Olha só que absurdo. É um absurdo. E outra vergonha que o pessoal passou esse ano, né? Mas o mercado gosta de apagar o próprio passado, que é, venderam para vocês o fundo de investimento imobiliário como algo que tinha uma volatilidade muito menor do que o Ibovespa. Vocês viram em março? Vocês viram o crash que deu também em fundo de investimento imobiliário? Por quê? Porque não ensinaram para vocês o conhecimento de base que, dentre as outras coisas, você precisa acompanhar a parte longa da curva de juros, que isso influencia na precificação das cotas dos fundos de investimento imobiliário. E não mostraram isso para vocês, como agora a gente está na iminência de mais um movimento forte. Quanto tempo faz que eu tenho falado para vocês? Toma cuidado com a parte longa da curva de juros. O que é a parte longa? São os títulos de renda fixa com prazos mais longos, são instrumentos de prazo mais longos, como o próprio fundo de investimento imobiliário, porque se tiver um ajuste, um pancadão para cima, vai derrubar o preço disso. Mas não falam isso, os caras falam que tem menos volatilidade, que não tem problema, etc. E outra para complicar foi ter vendido, né, essa ideia de que o Tesouro Selic, ele não tem volatilidade, que o Tesouro Selic não flutua, que ele não tem risco de mercado, que ele é totalmente pós-fixado. Isso é coisa de gente que não sabe nada de renda fixa, nada, é uma fórmula banal aqui, uma fórmula banal que eu ensinei aqui para vocês, que simplesmente você tem uma parte que é totalmente pós-fixada multiplicada por aquele pequeno componente pré-fixado. E isso vai aparecer. Ah, mas isso não acontece sempre, Richard, mas acontece nos momentos de estresse. E quando que seu patrimônio está em risco? Quando que seu patrimônio pode estar exposto a um prejuízo, você precisar do dinheiro? É justamente o quê? Nos momentos de estresse. E você vê no jornal ou alguém falando para vocês abertamente que estamos com um sério problema na rolagem da dívida. O mercado está rejeitando este título. O mercado está rejeitando esse título. Você tem visto alguém dando destaque para isso? E o Banco Central, ao manter a taxa básica de juros na reunião de ontem, ele não fez uma menção sequer a este problema e não fez uma menção sequer à inflação de preços no atacado. Como é que funciona? Inflação é um fenômeno monetário, quando ele surge quando você tem um aumento da oferta monetária numa proporção maior que a produção de bens e serviços dessa economia. Só que para complicar, a gente está tendo um choque de oferta, empresas falindo, etc. Então você tem uma redução de produtos e serviços com um aumento brutal da oferta monetária irrigando toda a economia, porque entrou no mercado financeiro, entrou com os programas de apoio à renda, esses auxílios emergenciais, etc. Então você tem lá uma restrição de oferta de produtos e serviços e até menor, e ao mesmo tempo você tem uma demanda muito grande, repentina. Isso começa o quê? A puxar os preços para cima. Você tem uma taxa de juros fora do lugar, pressiona a taxa de câmbio também. E qual o caminho que a inflação tem feito? Já tem aparecido nos preços no atacado já há algum tempo, que é ou as cadeias de produção ali para trás, e aí o que acontece? As empresas vêm absorvendo, não é, esses aumentos, só que a margem de lucro delas praticamente foi embora. Então elas já estão repassando. E é uma questão de tempo para chegar também na inflação de preços ao consumidor. Para vocês terem uma ideia, eu dou muito mais valor para quem coloca a opinião de quem está botando dinheiro e grana na opinião. Então você olha quem negocia os títulos, ou seja, a inflação, a expectativa de inflação com base em quem põe grana nisso, já está nos anos à frente passando a meta de inflação, para vocês terem uma ideia. E vocês não veem ninguém falando isso, simplesmente estão passando o pano no sentido de que, não, um craque fulano, ele já não, mas vai resolver, vai não sei o quê. E não adianta. E teve muita gente que ficou incomodada comigo quando eu fiz o alerta do crédito privado, antes de dar aquele prejuízo todo, e falar, por que você fala isso? Deixa, não sei o que, etc. E muita gente está incomodada comigo já há meses, porque eu estou alertando vocês da situação fiscal do Brasil e estou alertando vocês dessa vulnerabilidade que está acontecendo nos títulos públicos. Tem muita gente incomodada com isso e fica brava com isso. Para que falar isso? É irrelevante, é uma perda qualquer, a pessoa faz isso, a pessoa faz aquilo, etc. Mas o meu compromisso é com vocês. E se eu identificar
qualquer tipo de sinal de alerta, vulnerabilidade, fragilidade, eu vou falar. Eu não vou me calar. Eu não vou me calar. Eu não vou fazer média com ninguém. Porque eu tenho respeito pelo patrimônio das pessoas. Eu sei o que é uma família ter que batalhar, empreender para construir alguma coisa. A minha família é um exemplo disso. Tudo que meu avô teve que passar para chegar até aqui e tornar cada geração mais forte. Então, às vezes a pessoa não tem conhecimento, ela vê lá aquele prejuízo, ela se apavora, ela não sabe o que fazer. Teve gente que falou para mim que ficou mal de ver lá o título caindo, enfim. E não adianta você agir depois, você tem que estar preparado independente do cenário antes. A ordem do trajeto, ela importa. Então, outra coisa também que me incomoda profundamente, que eu já ouvi muito disso, que é, para que você vai ensinar isso para as pessoas? É muito complexo, é muito difícil, elas não vão entender, elas não sei o que, etc. Eu não menosprezo a inteligência de ninguém, tanto que estou aqui, depois do dia de trabalho, recebi várias dúvidas disso, e não me importo de mostrar como calculo o negócio na mão. Agora, reserva de emergência, que características que você tem que procurar neste momento? Aquilo que for 100% pós-fixado, ou seja, sem pegadinha, sem esse componente pré-fixado, que tenha baixíssimo risco de crédito é aquele relacionado ao emissor, e liquidez imediata, afinal é uma reserva de emergência, você não sabe para quando você vai precisar esse dinheiro. Então não tem essa, você não sabe, por isso que chama emergência, é um evento que pode te pegar assim, de cabeça para baixo, você não sabe disso. Então, realmente, e mais, para as pessoas entenderem e cobrarem, não é? Os responsáveis por isso. Então, eu fiquei surpreso, né? Eu achei que ia ter até um movimento maior de pessoas indo cobrar as pessoas que, por exemplo, eu vi gente, antes do crash de março e começo de ano, falando para vocês que para você se defender de um eventual colapso, de um crash, de uma crise, é para você comprar Tesouro Selic. Então eu vou lembrar vocês que o dólar começou o ano a 4,03, chegou a quase 6 esse ano e está 5,24 agora. Faz a conta aí. Então, além desse problema no título e essas vulnerabilidades que ele tem em momentos de estresse como agora, de você ter essas barberagens na rolagem da dívida, situação fiscal deteriorada, você ter esse prejuízo em dólares. Então, você está empobrecendo em termos globais. Isso é muito triste e muito grave. Então, eu faço questão de colocar tudo isso às claras com todo mundo, não tem que fazer média, não estou nem aí. O meu papel aqui justamente é o quê? É mostrar o conhecimento de base para vocês não dependerem mais de ninguém. Então, só para recapitular para quem está chegando agora, a formulinha aí, o preço do Tesouro Selic é o VNA, que é o valor nominal atualizado, que é aquela parte que é atualizada diariamente, dias úteis pela Selic. Se fosse só essa parte VNA, não teria problema. Ele ia simplesmente acompanhar a taxa Selic e não teria nenhum problema, não é, de estar acontecendo o que está acontecendo. Mas ele tem um outro componente que ele é multiplicado, que é chamado de cotação, que é um componente pré-fixado, que ele é calculado da seguinte forma: 100 dividido 1 mais a taxa de deságio lá, a taxa que está sendo mostrada, aquela taxazinha de juros, né? Que acompanha, quando você vai ver lá a cotação no Tesouro Direto, você não vê lá Selic mais 0,07, Selic mais 0,01, Selic mais 0,08, então você coloca ali, elevado aos dias restantes para o vencimento desse título, então quantos dias úteis para vencer esse título, dividido por 252. Por que 252? Porque 252 é a convenção de quanto equivale um ano em dias úteis. E a fazer isso, você chega, por exemplo, num resultado. Aí você vai lá, calcula bonitinho, dá 99,34. Só que como é em percentuais, divide por 100, e aí você vai multiplicar esse valor que está sendo atualizado pela Selic, pela cotação. Então, no caso aqui, ia tirar, olha, se está sendo multiplicado por 0,9934, você está perdendo aqui 0,7%. Então, agora que a taxa de juros está num patamar tão baixo, qualquer variação
nessa taxa de juros pré-fixada que compõe o Tesouro Selic, já está dando um impacto brutal ali, um pancadão no preço do título. Porque é isso, você, para comprar uma renda fixa, está pagando um preço no título, para quem já investe no Tesouro Direto sabe disso, e para vender você vai pagar, né? Se pagar mais caro você ganhou, paga lá o imposto devido, se tiver mais baixo você tomou um prejuízo. E falei que lá em 2002, essa taxa de juro pré-fixada do Tesouro Selic subiu tanto que quando a gente calculava a cotação, chegou a dar tipo 0,9. Então tirou 10% do valor atualizado da Selic. Então os caras tomaram 10% na fuça, tinha rendido uma parte, então no final o prejuízo médio lá deu tipo uns 5% de prejuízo. Um outro ponto importante, só para a gente encerrar, pessoal, que eu nem sei quanto tempo já estamos de live, é que outra dúvida comum das pessoas que eu quero explicar para vocês, mas a gente pode explicar outro dia ensinando vocês a calcular, é que tem muita gente que tem a ilusão de que para se proteger da inflação, basta você comprar, por exemplo, um Tesouro IPCA. Não necessariamente, porque o Tesouro IPCA é o quê? É uma taxa de juros que você está comprando lá, ele, mais a variação do IPCA no período. Então tá, por exemplo, 3% mais IPCA. Quer dizer o quê? Quer dizer que eu estou comprando um título que vai me pagar 3% ao ano em juro real. Ou seja, a taxa de juro real descontada, a inflação, é de 3%. Qual que é o problema? Se são títulos longos que vão vencer daqui 15 anos ou mais, olha quantos mandatos, primeiro, de governos diferentes que tem no meio do caminho, você não sabe, tem esse risco aí. Outro problema é que, por exemplo, se a inflação disparar, a inflação dispara, você acha que você está protegido. O mercado pode começar a precificar que na curva de juros, a taxa de juros diante dessa inflação que está subindo não é mais 3%, é, por exemplo, 6%. Ao subir a taxa de juros desses títulos, isso vai derrubar o preço dos títulos, que é um movimento que vocês viram agora em março. Em março, o que aconteceu? Disparou a taxa de juros, né, de prazos mais longos, e o preço dos títulos aconteceu o quê? Então, por exemplo, quem tinha Tesouro IPCA 2035, 2045, tomou na fuça ali o quê? 20% ou mais. Então, o cara acha que está se protegendo da inflação, mas se vem um pancadão na inflação e vier um pancadão também nas taxas de juros, vai derrubar o preço desses títulos. Ah, Richard, mas eu vou ficar até o vencimento. Se você ficar até o vencimento, obviamente, você comprou a 3% mais IPCA, você vai receber até o vencimento. Mas como eu disse, é um título de longuíssimo prazo e você não tem ideia do que vai se passar no país nesses 15, 20 anos. Você não sabe o que vai acontecer, por exemplo, na taxa de câmbio. Você não sabe que governos que vêm por aí. É o seu dinheiro, é o seu patrimônio. Você tem que pensar em todo tipo de cenário quando você for investir. Então, só para adiantar, depois eu vou ensinar vocês a calcularem na mão isso, o Tesouro IPCA, para vocês entenderem como não necessariamente ele protege você da inflação. Pelo contrário, se tiver um pico de inflação, isso vai puxar as taxas de juros de prazos mais longos, principalmente, que é o mercado precificando. Olha, vai ter que ficar por muito tempo a taxa de juros num patamar mais alto para controlar essa inflação. E isso vai derrubar o preço dos títulos, porque eles têm uma relação inversa. Para você entender isso, é só você pensar que o preço que você está pagando hoje de um título é o valor presente dele. É como se você estivesse descontando todo o futuro dele, que ele vai pagar hoje. Então, por exemplo, um título que você compra ele a 90. Se em um ano eu falar que eu vou resgatar esse título com você a 100, então eu comprei ele a 90 e vou resgatar ele a 100, quanto que eu ganhei no período? 11,1%. Então é a taxa desse título, que compra 90, no resgate está 100. Agora, se a taxa de juros dispara para 25, que número, né? Que no resgate é 100, mas que hoje no valor presente, um ano antes, a uma taxa de 25% vai equivaler, cai para 80, porque 80 mais 25% vira 100, tá vendo? Olha só a diferença, então, ó, de 90 a 100, 11,1%, de 80 para 100, 25%. Você enxerga direitinho o que? Quando sobe a taxa de juros, cai o valor presente, ou seja, o valor do título hoje. Quando a taxa de juros cai, sobe o valor do título hoje. Então, por exemplo, esse ganho fabuloso que o pessoal teve no Tesouro Direto é porque a gente teve uma queda muito brusca, meses atrás e alguns anos até acumulados atrás, da taxa de juros
da parte longa, ou seja, de vencimentos mais longos, foi caindo e com isso o preço dos títulos foi disparando. Então, só para adiantar para vocês. E então, pessoal, conhecimento de base, humildade perante a incerteza, aprender algo novo todos os dias, não se impressionar com opiniões de terceiros e alheia, faça a lição de casa, vê o que o cara falou antes das crises, ou é que se falou, se existia, vá direto na fonte, olha lá, pesquisa a fórmula, calcula, exercita, faz na mão, pega uma calculadora, vai calculando, faz um exercício agora mesmo de simulação. Então isso que eu queria pedir para quem tem interesse agora, vai lá e faz o cálculo dessa fórmula do Tesouro Selic, simulando mudanças nessa taxa de juro pré-fixada. Hoje ela está mais ou menos 0,08, faz se ela for para 0,20, o que aconteceria com o título LFT 2025, se ela voltasse para 0,01, enfim, façam a lição de casa. Então é isso. Oi. Cobrar daqueles que fizeram essas recomendações. E outra, pessoal, o meu perfil, todo mundo manda mensagem, tira dúvida, etc. Cobre os responsáveis, não permita que o mercado apague seu próprio passado. Quem recomendou esse troço aí, não mostrou a fórmula para vocês, não falou dos riscos envolvidos, tem que cobrar, porque quando você tem uma postura pública e você tem uma base grande, um poder de impactar pessoas, você também pode causar o quê? Um dano coletivo. Então isso exige o quê? Uma responsabilidade muito grande, muito maior. Então, eu peço isso para todos, então, consciência, e vamos melhorar esse nosso ecossistema e desejo que todo mundo, né, seja livre o suficiente para se expor aí a todos os mercados do mundo, preservando o patrimônio e mudando de patamar de tempos em tempos. Então é isso aí, pessoal. Grande abraço para todo mundo. Muito obrigado por vocês terem compartilhado esse período aqui noturno comigo. Espero que tenha ajudado essa live surpresa mais uma vez. E de coração aí, mais uma vez, muito obrigado mesmo pelas mensagens que vocês mandam, alegram o meu dia e me incentivam a continuar aqui. Grande abraço para todo mundo e até a próxima!